Aí a gente entende quem é a palavra. O verbo se fez e o verbo é Jesus. Habitou entre nós. Está aqui nesse momento aqui agora. Glória a Deus. Transmitindo para cada um de vocês. Para cada um que está nesse momento aqui ouvindo. Amém. E muitos estão se perdendo, irmãos. Nós estamos vivendo uma geração que estão se perdendo. Verdade. Infelizmente, irmãos, até dentro das igrejas estão se perdendo. Glória a Deus. Igreja dos Amor, Assembleia, Lagoinha, estão procurando outras coisas, não a palavra. E outros também procuram a palavra, mas para adquirir conhecimento só. Verdade. Por quê? Porque nós sabemos que tinha muitos que conheciam a palavra. Nós conhecemos os fariseus, né, irmãos? Nós sabemos que eles conheciam a palavra. E o próprio Jesus falou: ouça eles, mas não façam o que eles estão fazendo. Isso é um ensinamento de Jesus entendendo para a gente. Ó, se ele está fazendo, deixa para lá. Se corrompeu, deixa para lá. Se está fazendo errado, deixa para lá. Mas não faça errado também não. Faça do jeito que eu te ensino. Não faça igual eles, mas continua fazendo do jeito que eu quero. Glória a Deus. Da forma que eu quero. Porque, irmãos, os discípulos estavam atrás disso. De saber, de entender. Sabe como que é o coração deles? Como a coração deles estavam abertos para o que o Senhor quer de mim. Como é para mim fazer? Como é para mim ser? Como eu devo ser? De que forma que é para mim ser? Como que eu tenho que caminhar? De que forma que é para me caminhar? Como eu devo me vestir? Como eu devo falar? O que tem que ser daqui para frente? De que forma que vai para ser daqui para frente? De que modo que o Senhor quer que eu seja? De que forma que o Senhor quer que eu seja? Como é que é para mim ser? Aí Jesus está falando assim, ó. Pega a sua cruz e me siga. Quando ele diz assim, é porque você vai pegar a sua cruz e aí eu vou passar a te ensinar. Glória a Deus. E ele está assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O tempo todo ele está colocando ele na frente de tudo. E muitas das vezes a gente não entende. Sabe o que está se perdendo hoje em dia em nossa geração? As pessoas não estão colocando a palavra de Deus na frente de tudo que ela vai fazer. Sim, nós aprendemos isso, nós aprendemos aquilo, nós vamos aprendendo. Mas ela tem que estar na frente de tudo. Ela tem que ser o limite em nossa vida. Tem dom, tem maravilhas, tem profecias, né? Tem tudo isso, mas nada disso pode passar à frente da palavra de Deus. Felizmente os cultos estão se perdendo também. Pouco tempo de palavra de Deus. Verdade. E mais de cura, mais de revelação, mais de profecia. Lá na igreja, lá eu até pego e falo assim, né? Ficar aqui, mas aqui, ó, hoje é oração, tem que estar aqui na oração. Aí às vezes só vai porque está procurando aqui, porque, né, Deus usa a gente por causa pela misericórdia ali, para cura, para isso, para aquilo, né? Aí às vezes vai assim. Mas um intuito nosso na terra é o quê? Ir de pregar o evangelho a toda Criatura. e falar assim, ó, sejam meus imitadores como eu sou de, e mostrar a eles Jesus. Glória a Deus. Mostrar a eles Jesus. Mas sabe o que o Senhor faz? Ele coloca a gente na frente, só para a gente ter, só para aquela imagem da gente estar na frente, para a gente mostrar a eles como que foi que Deus está fazendo conosco até aqui. De que forma que o Senhor está fazendo conosco até aqui. E assim foram os discípulos seguindo a Jesus, foram obedientes a Jesus, tão obedientes ao Senhor, que também passaram também por sofrimentos nessa terra. E é isso que nós temos que compreender e entender nessa geração que nós estamos vivendo. E aí Jesus começou a ensinar por parábolas. Aleluia. E também depois começou a trazer um entendimento para os discípulos. Nós estamos vivendo períodos na terra que Jesus está falando mais para os discípulos. Amém. Que está indo entender. E o Senhor está fazendo entender também aqueles que não estão preocupados mais com a sua palavra. Todas as igrejas. Está cheio de pessoas que são fariseus, estão atrás só de conhecimento,
dessa palavra, sabia? Que essa palavra, na verdade, são revelações. Revelações que o Senhor vai trazendo para aquele ambiente, para aquele momento, para aquele local e para nós, primeiramente. Aleluia. É para nós. E se nós não colocamos ela no cinto, espera aí. Por quê? Tem muita gente se perdendo. Parou de buscar entendimento na palavra de Deus. Para ele assim, isso aqui que o Senhor está mostrando. É sério? Meu Deus. Isso está acontecendo. O povo está vivendo errado. O povo está ouvindo errado. O povo está ouvindo muito pouca humana. Opa! Isso aqui não está parando o povo, não. Às vezes isso aqui não está parando mais. O povo não está importando mais por isso. Está querendo ouvir o que os outros estão falando. O que as pessoas estão falando. Muita gente parou. E o verbo não está mais na frente. Não está mais. Está as coisas deles e o que eles estão querendo. Que estão na frente. Não Jesus. Não o Senhor. E aí Jesus começa a explicar para eles, trazer para eles, e nos ensina também hoje o que é a parábola da semente. E ele deixou hoje aqui para todos nós, todos que abrirem a palavra dele, compreender e entender isso, qual é a forma de nós entendermos na terra, o modo de nós entendermos na terra, de como que tem que ser na terra, e é a forma que acontece na terra. Por isso que ele trouxe esses ensinamentos para os discípulos, para explicar para eles, para que nós não se percamos, para que nós compreendemos cada vez mais e não se percam, e entendemos para que nós não ficamos aprisionados e perecendo por muitas das vezes por sementes que já se perderam, sementes que já passaram, sementes que não vão dar frutos, sementes que não vão crescer, sementes que já morreram. Aí ele começa a explicar para nós, e essa explicação que ele está explicando para nós aqui é uma explicação que ele está trazendo no mundo, na terra, na maioria das vezes aqui hoje, aqui, na nossa geração, para vocês entenderem e compreenderem. Glória a Deus. É na geração que nós estamos vivendo. Ele estava falando lá, mas agora você tem que pegar para cá. Aí agora você vai entender o que é a revelação do Senhor. Aí você vai compreender o que é a revelação do Senhor. Aí ele estava ensinando para os discípulos e começa a trazer para a nossa geração. Amém. E ele nos faz entender agora e hoje, nesse momento, para nós entendermos cada vez mais como entender. Por quê? Porque ele disse na terra. E ele trouxe na terra e começou a trazer através de Paulo e Paulo. Um planta, rega e Jesus dá o crescimento. Aleluia. Para que nós não se percamos, irmãos. E esse se perder, muitas das vezes nós podemos nos perder, sabe aonde? Começando na parentela. Sabia? Quando você fica aprisionado lá no seu filho, na sua filha, né? Nos que não estão na presença de Deus. Aí o que acontece? Você às vezes pode ficar preso no seu filho, na sua filha, que não está na presença de Deus, e fica focado só neles. Só neles. Só fica querendo que o Senhor olhe para eles. Fica querendo que o Senhor vê só eles. Aí o que acontece? Você acaba se perdendo. Por quê? Porque você está aprisionado no seu filho ou na sua filha. Ou se você não é filho ou filha, ou na mãe ou no pai, ou no tio ou na tia, e começa a se perder, porque às vezes aquilo pode se complicar na sua parentela. Então, sabia? Aí nós vamos entendendo a revelação de Cristo na terra, para que o Satanás não aprisione nós. Para que o diabo não deixe nós parados, presos. Se nós não buscarmos o seu entendimento, nós ficamos na história como que aquilo foi lindo, aquilo foi bonito, a parábola, depois Jesus ensinando, é a semente, é isso. Aí a gente entende, peraí, hoje também está se cumprindo isso. Está hoje na terra. E nós vamos lidar
lidar muitas das vezes no nosso dia a dia. Acabou de sair daqui, você vai lidar com sementes que estão por aí. Verdade. Semente que já apodreceu. Jeová. Semente que já se secou. Semente que está toda espinhosa. Semente que você viu era uma bênção no começo, aí depois acabou porque emoção. Passou aquilo. Aí nós vamos entender, meu Deus, está na terra. Está hoje na minha vida. Está no meu dia a dia essa parábola do Senhor. Isso se cumpre onde que eu estou indo. Os locais que eu estou andando. Os lugares que eu estou caminhando. Aí eu vou entender o que é o ide do Senhor. Senhor, será que isso está cumprindo a minha parentela também? Será que ali também teve semente que infelizmente vai ser daquele jeito? Vai ser daquele modo? Vai ser daquela forma? Até a vinda do Senhor? Então o Senhor está me trazendo um alerta para que eu não me aprisione, muitas das vezes até em parentela, para que eu entenda, compreenda e cada vez mais não fique preso na minha parentela, mas focado em cada dia mais continuar a obra do Senhor, semeando por este mundo afora, por essa cidade, por essa vizinhança, por este país, para que eu não me perca preso e às vezes em semente que está cumprindo também até na minha própria parentela. Aí nós vamos ver, meu Deus, Jesus estava ensinando algo muito sério. Você tem que parar para analisar assim e falar, meu Deus, e para mim aqui? Aí o Senhor começa a te falar, meu filho, também está nessa geração. Meu filho, está na sua vizinhança. Meu filho, está na sua parentela. Meu filho, também está se cumprindo na sua geração. Entenda que aonde você for, meu filho, pode ter semente que ainda vai ser plantada, vai ser semente regada. Aí nós entendemos que nós somos portadores da semente de Jesus Cristo hoje na terra. E aí, quando nós temos essa semente de Jesus Cristo aqui na terra hoje, nós temos que ter esse entendimento para lidar, para saber, para que nós, muitas das vezes também, nós ficamos querendo arrastar aquela pessoa, puxar aquela pessoa, somente aquela pessoa, às vezes é uma pessoa ali que o outro ali que vai regar. Ou aquele que você só vai entregar uma semente e pronto, acabou. E continua a caminhada, continua andando, não parar mais. Continuar prosseguindo, continuar andando, caminhando na caminhada com Cristo é assim. Por isso que a gente vem trazendo, se o Senhor também aqui for um local que o Senhor me fez me trazer também. Uma semente, jogar semente, lançar semente. Se o Senhor me deu tanta semente, e agora por isso que Ele me permite hoje que eu também saborear também a plataforma do governo. Muita semente para alcançar essas pessoas. Aí nós vamos decidir que temos que ir alcançando pessoas, não podemos parar na nossa caminhada. Mas o diabo tem impedido muita gente, irmão. Quando você fica ali querendo meu filho, minha filha, meu filho, meu filho, minha filha, minha filha, meu filho, minha filha, minha filha. Aí você entende bem? Quando você vai começar a lançar a semente, aí você está lá, é como se você estivesse assim, ó. Meu filho, minha filha, minha mãe, Senhor, minha avó, meu primo, minha prima. Aí você está assim, ela também é uma semente. Ou ela já foi uma semente. Ou ela está sendo regada, ou outro vai trazer. Aí nós vamos entender o Evangelho de Jesus Cristo na terra, para nós não ficarmos presos e perecer também, e continuar regando, continuar entregando, continuar trabalhando para o Senhor, e não se perder, porque senão a nossa semente que habita dentro de nós também pode se perder. Glória a Deus! Mas só o Senhor pode fazer que dentro daquela semente que se apodreceu, faça renovar uma outra. Porque o Senhor está dando chances direto? Por que o Senhor está sempre dando chance? Está dando oportunidade. É tão sério isso aqui, irmãos. Vamos ficar alegres, irmãos. Isso é muito sério, irmãos. Aí você para analisar, sai daqui hoje pensando, Senhor, me faça entender na minha parentela se tem semente que já se perdeu. Me faça entender, Senhor, nos meus vizinhos, se ali ainda vai ser regado, aonde é para mim lançar a semente, aonde não é.
Aí a pessoa se perde, sabe por quê? Por mínimos momentos que colocam na terra e o diabo vai fazendo com que aquela pessoa fica presa no quê? Na terra. Não na semente. Aí a pessoa fica preocupando em ver aquilo que está sendo produzido, não aquilo que ela tem que fazer. Ou ela entender para que aquela semente que habita nela, que pode ter se estragado, morrido, pode ter morrido com calor, pode ter se espinhado com os espinhos, pode ter se perdido por ter caído ali em pedregais, ou ela tem que passar a entender aquilo também na vida dela. É aí que a gente entende o ídolo do Senhor. É na rua, é dentro da igreja, está cheio de semente. Cheio de semente. Mas é maravilhoso quando nós encontramos aquelas árvores grandes, sabe? Que está dando fruto lá fora. Que está dando fruto. E ajudando essa sementinha também, ó. A ficar grande, a sementinha que chega na igreja, aquela sementinha que Jesus está mostrando, que é como os discípulos, que estava querendo crescer, virar árvore, dar frutos e mais frutos e mais frutos. Não a sementinha que o Senhor vai entender. Essa que aconteceu. Aí, se você acha que ali é semente boa, está cheio de sementes podres. Semente que já aconteceu, semente que já morreu, semente que está em pedregais, semente que já se perderam, que já estão cheios de espinho, semente que estão somente aquele momento da emoção e dali acabou. E às vezes a gente tenta ainda puxar ainda. E não é fácil. A gente tem que ir, entender, opa, aqui o Senhor preparou o terreno com noção de semente aqui. Não, aqui o Senhor faz ensinamento para dentro da igreja. E a gente ainda, pela misericórdia de Deus, ainda permitir, ainda dá a gente um pouquinho de graça para a gente conseguir ainda trazer em outro local. A gente vem esforço, não custa nada, né? Aqui, pode custar, mora aqui, vem ajudar também aqui, meus irmãos, para a gente entender, irmão, compreender, primeiramente, compreender como ser discípulo de Cristo, compreender a hora, o momento e não se perder também assim. Ficar preso. Às vezes você está preso ali, você está querendo forçar o Evangelho a Cristo, você está perecendo, meu povo perece porque ele foi ensinado. Aí você está perecendo, tentando fazer uma coisa, se a engrenagem de Cristo é outra. E você está ali, o outro, meu filho, minha filha, meu tio, minha mãe, minha avó. Sim, a gente ora, deixa para lá e pronto, e acabou, e fala assim, não, vai levantando o que for regar, vai levantando o que for, se o terreno está bom. Senhor, se essa semente está podre, já se perdeu, meu Deus, por favor, Senhor, ajuda que essa que venha crescer e virar uma nova semente de novo, meu Deus. Não é fácil, não. Por isso que eu Deus tanto entendimento ali com os discípulos naquela hora. Sabe como? Ele procurou fazer a maior maneira de ensinar, irmão. É isso que nós temos que entender. Todo culto, todos os cultos, é ensinamento. O que Jesus nos deu é entender, irmão. Muitas das vezes a gente vê pulo, salto, várias coisas aí, né? Não é isso, porque isso aqui é uma caminhada para o céu. E se você se perder, sua semente se perder, fé. Por isso que nós entendemos e acompanhamos Jesus Cristo, irmão. Não pode sair ninguém. A gente pode, às vezes, admirar um irmão ali porque é Deus na vida dele, porque usa, né? Uma irmã porque é Deus na vida dele ali, que usa, né? Mas nunca sair de quê? Jesus. Verdade. Olhar sempre para Jesus. Não olhar para homem nenhum, irmão. Olhar para ninguém. O povo gosta muito da Miranda e tal, mas uns, infelizmente, às vezes pode até idolatrar. Se perdeu também, está precisando de ajuda. Precisando de ajuda para entender, a gente nunca pode passar na frente de Jesus. É Ele que é o caminho, irmão. É Ele que é a verdade. É Ele que é a vida. É Ele que está nos ensinando a trabalhar para Ele aqui na terra, a compreender. E Ele me faz entender isso, irmão. Não existe esse negócio. Hoje é o culto disso, a gente tem esse costume, né? Hoje é o culto disso, hoje é o culto daquilo, hoje é o culto daquilo, mas nós não podemos nos perder com coisas que acostumamos a viver, né? Dessa forma. Todos os cultos são ensinamentos. Todos os cultos é ensinamento.
A Bíblia diz que Jesus Cristo sentava para ensinar. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus Cristo ali parava, pegava as coisas. Nós acabamos de entender ele pegando semente. É como se a gente pegasse assim, falando assim, uma semente, naquele momento, ensinando porque é tão sério. Ele estava começando a ensinar os discípulos que eram semente, que ele estava dando crescimento àqueles discípulos. Por isso que a gente tem que buscar o crescimento de Cristo todas as vezes da nossa vida. Buscar entender qual é o verdadeiro evangelho aqui na terra, porque senão a gente se perde, irmão, os evangelhos errados que estão por aí. É verdade. O verdadeiro evangelho é o evangelho que traz ensinamento para você saber trabalhar com Jesus, saber entender aqui um pouco do processo de Cristo, a engrenagem de Cristo para trabalhar para Ele na terra, porque senão a gente se perde também. Não é sério, irmãos? É muito sério. E aí ele faz e começa a explicar dessa forma detalhadamente. Ele quis embaraçar um pouco aqueles que não queriam ouvir, que não estavam focados em trabalhar para ele, não estavam focados no Evangelho, não estavam focados, são sementes passageiras, aquelas sementes. Aí ele trouxe ensinamentos para os discípulos. Nós temos que aprender cada vez mais com o Senhor. A forma de trabalhar para ele, para a gente não ficar prisioneiro disso, sabia? Não há pessoa, às vezes, que ele tem tudo forçando a engrenagem, entendeu? Às vezes é uma semente e outra ali que vai regar, a pessoa fica forçada naquela pessoa. Quer forçar a força ali, até Deus. Quando você começa a entender, buscar entender o entendimento do Senhor, para compreender a engrenagem do Senhor aqui na terra, para você ir junto com a engrenagem dele, o que a Bíblia vai dizer? Correrão e não fatigarão. Voarão como águias. Porque não cansa, você entendeu a engrenagem de Jesus certinho na terra. Aí Jesus está fazendo você entender a engrenagem dele, você está indo com a engrenagem dele. O que eu falei para os irmãos? Eu gosto de ir pouquinho, irmãos, não gosto de ir, e assim, não, vou ir de acordo com a engrenagem que ele está querendo, né? Porque se a gente fosse querer sair pregando por aí, sem estar na forma onde que ele quer levar a gente, então a gente vai indo onde que ele quer levar a gente.